aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo e episódio do podcast Descomplica Direito. No vídeo anterior, falamos sobre a inovação trazida agora no direito brasileiro com o crime de perseguição. Vocês podem acompanhar aí o vídeo anterior, onde falamos sobre esse novo tipo penal e também sobre a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. E o caso que eu trago para vocês nesse vídeo e episódio do podcast serve para que nós possamos refletir sobre o que eu disse lá naquele vídeo e o que poderá, o que na verdade ocorrerá a partir dessa revogação. Primeiro ponto que merece destaque é que com a revogação desse artigo 65, para aqueles que estão nos acompanhando e que também gostam da área de direito penal, das ciências criminais, que envolvem direito penal, processo penal, criminologia, principalmente, também a parte técnica. Se não vejamos, a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que antes tratava da perturbação da tranquilidade, traz um instituto caro ao direito penal: novatio legis in melius. O que seria isso? É uma nova lei que beneficia ao réu, ao acusado, ao indiciado, no caso do inquérito policial. Mas, trazendo só esse instituto, é uma nova lei que beneficia. Por que beneficia? No caso das situações que estavam em processamento, ou mesmo daquelas que estavam ainda em fase de investigação, não se esqueçam que, em se tratando de uma contravenção penal, lá na delegacia de polícia, é um termo circunstanciado. Por quê? Porque equivale a uma contravenção, claro, um tipo penal de menor potencial ofensivo. Termo circunstanciado. Essa nova lei que beneficia, ela arrasa, entre aspas, com esses processamentos, entre aspas. Por quê? Porque essa, de fato, e como de direito, é a lei que vai beneficiar aquele que está sendo investigado, aquele que está sendo processado. Então, é como se a situação, embora tivesse ocorrido, ela não terá mais como ser processada pelo Estado. Não se esqueçam também que a Lei de Contravenções Penais, ela trata de ação penal pública incondicionada. Não é condicionada à representação. Ou seja, no momento em que a pessoa vai lá e efetua seu registro junto à delegacia de polícia, optei pela representação. Ok, porque o texto já sugere lá na ocorrência policial. Mas não se trata de representação. Se trata de uma ação penal pública incondicionada. Parece ilógico para o sistema atual? Sim, porque é de menor potencial ofensivo. Mas na época lá da Lei de Contravenções, de 1941, essa era a regra e a lei foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 e segue o baile, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. O caso que eu trago para vocês, fazendo toda essa introdução explicatória, vamos dizer assim, o que eu trago para vocês? Decisão do STJ anterior à Lei 14.132, que trouxe o tipo penal de perseguição. E nessa reportagem lá do STJ, que traz a decisão, diz o seguinte: contratação de detetive particular não é suficiente para justificar ação penal por perturbação da tranquilidade.
A quinta turma do STJ trancou uma ação penal em que se apurava se o denunciado teria cometido contravenção por perturbação da tranquilidade, que era o extinto artigo 65 do Decreto-Lei 3688 de 1941, ou seja, Lei das Contravenções Penais. Ao ter contratado por meio de terceiro um detetive particular para monitorar a ex-companheira. Eu saliento também, desde já, que nós não estamos aqui a defender a importunação praticada, seja pelo ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-namorado ou ex-cônjuge, ex-companheira, ex-namorada, qualquer tipo de relação ou denominação que vocês queiram utilizar, não se está aqui a defender isso. Então, é um critério técnico. Tá? Então, não considerou isso. O STJ, quinta turma. Para o colegiado, a denúncia não apontou de maneira objetiva qual seria a conduta ilícita praticada, já que a simples contratação de detetive, que é uma profissão regulamentada em lei, não é motivo suficiente e justificativo suficiente para caracterizar a contravenção. De acordo com o ministro Ribeiro Dantas, que era o relator, não existe diferença expressiva entre o crime e a contravenção penal. Não há razão para dispensar o dolo ou culpa para fins de demonstração da contravenção. Nesse sentido de igualar, de alguma forma, crime e contravenção. Tecnicamente não é o correto, mas o objetivo do ministro é dizer, olha, se num crime nós devemos identificar o dolo ou a culpa, a intenção de praticar e acabar desviando do foco que é o tipo penal, do bem jurídico, melhor dizendo, que é tutelado pelo tipo penal, então ele, mal comparando, o fez para a contravenção aqui estudada, que hoje está revogada, mas na ocasião não estava, ou seja, um julgamento, uma decisão de cerca de 20 dias atrás. Em relação ao artigo 65, extinto, o magistrado explicou que para se configurar a perturbação sujeita à sanção, a doutrina exige a demonstração do dolo, acrescido do elemento subjetivo específico consistente em perturbar, vejam bem, perturbar assintosamente ou de maneira censurável a pretensa vítima. No caso dos autos, o relator enfatizou que o denunciado teria mandado contratar detetive para vigiar a vítima, mas a denúncia não apresenta elementos que demonstrem sua intenção de, com essa conduta, molestar ou perturbar o alvo da vigilância. Nesse sentido, o relator entendeu que o fim específico de monitorar alguém não pode ser considerado ilícito. Com o fim específico, repetindo, de monitorar alguém não pode ser considerado ilícito, mesmo porque a atividade de detetive particular é regulamentada pela Lei 14.432 de 2017, que nós já veremos ali a emenda da lei. Assim, abre aspas, não descrevendo claramente a denúncia que o agente, por assinte ou motivo reprovável, contratou o detetive particular para ostensivamente vigiar e assim molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, não se tem configurada a contravenção penal do artigo 65 do Decreto-Lei 3688 de 41, concluiu o ministro. Mas Martinez, por que tu trazes agora a discussão de um tipo penal, de uma contravenção que já está revogada? Bom, o motivo é bem simples e eu já explico o qual. Vejam que se transformarmos ou transportarmos para o atual crime de perseguição, será
que o entendimento seria diverso? Será que o entendimento seria diverso? A Lei 14.432, que regulamenta a profissão de detetive particular, traz lá no bojo dela o artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se detetive particular o profissional que habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, ou seja, o detetive ainda pode ter uma empresa, evidentemente, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Aí traz ali os termos sinônimos, detetive particular, detetive profissional e outros que tenham ou venham a ter o mesmo objeto. Artigo 5º. O detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. Olha que interessante. Aqui daí traz também um outro ponto que talvez possamos discutir no vídeo, que é a colaboração com a autoridade policial. Vamos deixar em stand-by isso. Tá. Se houvesse a contratação de um ex-cônjuge ou uma ex-cônjuge ou em um relacionamento afetivo, nesse sentido, haveria o cometimento do crime de perseguição? Ou stalking? Haveria? Deixo esse questionamento e para que vocês, então, comentem aí no lugar específico, seja no YouTube, ou seja no Spotify, ou mesmo lá no Instagram. Teria o cometimento desse crime? O objetivo é molestar propriamente? É perseguir indistintamente? Ou levantar algum tipo de informação que seria útil para aquele que contratou? Quem incorreria no crime? O detetive ou o contratante? Não esqueçam que esse tipo penal, inclusive, prevê concurso de pessoas. E, obviamente, é um concurso eventual. Bom, se tem mais de um na equipe, não é só um detetive. Se é mais de um na equipe, aí seria o quê? O crime de associação? Cumulado com o crime de perseguição? Vejam como é problemática essa figura do tipo penal de perseguição. Como eu disse no vídeo anterior, um tipo penal que não foi bem estudado, ele não foi bem sedimentado para ser tratado no direito brasileiro, mas está aí. E aí eu trago essa notícia que é vinculada a um julgamento criminal no âmbito do STJ, Superior Tribunal de Justiça. E já digo para vocês o número do acórdão. Recurso em habeas corpus 140.114, julgado em 15 de março de 2021. Essa foi a decisão. E aí? O que vocês me dizem? Quem responderia pelo crime? Haveria crime? Haveria concurso de pessoas? Se mais de duas, ou até mesmo 3, haveria então associação criminosa? Se a conduta é reiterada, porque eu tenho uma agência de detetives, aí eu também incido no crime do 288 do Código Penal? Seria diferente o julgamento se tratasse do crime de perseguição, do 147A do Código Penal?
Deixo a reflexão, esses questionamentos, que com certeza não serão por agora respondidos, porque é um tipo penal que tem pouco menos de 4 dias de existência, mas que com certeza virão à tona no nosso direito e nós devemos estar atentos para discuti-los de maneira correta, fundamentadamente, e que não distorça o objetivo do direito penal, que é de última ratio, de última razão. E muito menos que se criminalize, por exemplo, nesse caso, essa profissão tratada lá na Lei 13.432 de 2017 de detetive particular. Não há mais perturbação de tranquilidade, há crime de perseguição. E como eu disse no vídeo anterior, eles têm a mesma relação? São a mesma coisa? Então, pessoal, questionamentos que ficam, respondam aí, deixem seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sino para as notificações de novos vídeos, de nos seguir lá no Spotify e também no Instagram, @descomplicadireito01. A todos, ficamos por aqui. Um forte abraço e até mais.